Meu nome é Sofia Kapskaminski, eu tenho 16 anos, eu sou aluna da Escola Aleph Pérez, na cidade de São Paulo, capital. Eu vim apresentar para vocês meu projeto hoje, orientado pelo professor Luiz Henrique da Silva Ná. Bom, meu projeto monográfico consiste num projeto de bioimpressão de células-tronco pluripotentes e a diferenciação das mesmas como células neurais, como um método de tratamento e possível modelo de estudo para portadores da atrofia muscular espinhal tipo 2. Ele começou com um questionamento que eu fiz para mim mesma quando a gente aprendeu sobre o corpo humano pela primeira vez. Quando a gente aprendeu sobre o corpo humano, a gente aprende que todas as nossas células no corpo, elas regeneram. Eu comecei a pensar sobre as pessoas que eram tetra ou paraplégicas e por que elas ficavam dessa maneira se os tecidos se regeneravam. Então, quando foi oferecido para a gente fazer esse projeto monográfico com o tema de nossa escolha, o questionamento voltou a ficar um pouco na minha mente e me motivou a trabalhar com questões do sistema nervoso, para ver se existia algum jeito, algum modo de eu tentar recuperar esse tecido que foi perdido e ajudar essas pessoas. Então, inicialmente, a ideia era trabalhar com as lesões. Mas eu acabei não seguindo por esse caminho, porque esse projeto ele é todo feito à base de referencial teórico. Então, foram levantamentos de dados, análise de dados, esses dados todos obtidos a partir de artigos de tese de mestrado, de tese de doutorado, de periódicos científicos, como o EUCIEV. E esses artigos eles foram obtidos através do Google Acadêmico e da base de dados deles, e também do PubMed, que é uma espécie de Google acadêmico, só que os artigos são mais focados em medicina e eles são todos em inglês, também artigos de revisão, por exemplo. E na leitura inicial desses artigos, eu encontrei não apenas as lesões, mas vários caminhos que eu podia seguir neste trabalho, podendo escolher entre as lesões como a tetra e a paraplegia, ou também as doenças, tanto as autoimunes como as degenerativas. E pesquisando sobre as doenças degenerativas, eu acabei entrando em contato com a atrofia muscular espinhal, que eu escolhi como objeto de estudo aqui do trabalho. Então, esse trabalho passou a ter os objetivos de estudar a atrofia muscular espinhal, e eu também entrei em contato com a tecnologia da bioimpressão, que eu achei que podia ser um bom método para tentar pensar num jeito de recuperar esse tecido, né? Então, eu precisei estudar a atrofia muscular espinhal, que é conhecida como AMI, os métodos de bioimpressão de células-tronco pluripotentes, porque as células-tronco, elas são a base da bioimpressão, porque as células-tronco são células com alta capacidade de diferenciação, e as pluripotentes, especificamente, podem se tornar qualquer tecido, menos um organismo completo. Então, como eu também estou trabalhando com o sistema nervoso, eu precisaria estudar a diferenciação de células neural e os diferentes fatores neutróficos que ajudam as células a se tornarem células neurais. E também na diferenciação especificamente dos neurônios e na sua manutenção dentro do corpo. Eu também precisaria estudar como manter esse tecido impresso viável para poder, eventualmente, estudar as condições. Então, a AMI, ela é uma doença hereditária autossômica, ou seja, ela atinge as pessoas independente de gênero, porque ela não atinge nenhum dos cromossomos XX nem XY. Ela também é recessiva, o que faz com que, para ela se manifestar, o portador precisa ter o gene de ambos os progenitores, e junto com ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, ela faz parte das doenças degenerativas do neurônio motor. Isso porque a AMI é caracterizada por uma deleção, que é a remoção de um ou mais nucleotídeos de um gene, que neste caso é o gene de sobrevivência neuromotor. Essa deleção nesse gene faz com que as pessoas que possuem essa doença não sintetizem a proteína de forma correta, o que eventualmente causa a morte dos neurônios motores e a atrofia dos músculos. Nas pesquisas, a gente vê que um indivíduo sem AMI, ele tem a proteína do SMN1, como é conhecido esse gene, completamente funcional. Então, no neurônio motor, a mensagem chega corretamente e, em resposta, você tem movimento muscular. Quando a pessoa tem AMI, ela não tem a proteína do SMN1 funcional. O que ela tem é a proteína do SMN2, que é uma espécie de gene de backup, característico apenas dos seres humanos, do SMN1. O problema é que essa proteína SMN2, ela não é tão eficiente quanto a original. Ela é apenas 5 a 20% eficiente, o que faz com que você tenha uma atrofia do neurônio motor e a mensagem não chegue de forma correta. Então, você altera o movimento muscular e, ao longo do tempo, eventualmente, você tem a falência dos neurônios motores, o que faz com que essas pessoas percam o movimento completamente. Entre a atrofia muscular espinhal, de acordo com as pesquisas, a gente tem 4 tipos diferentes, do 0 ao 4,
E eles são classificados de acordo com o grau seu grau de severidade, que também é classificado de acordo com o número de cópias de SMN2 que a pessoa tem. Para o meu trabalho, eu escolhi trabalhar com tipo 2, que é conhecido como amicrônica, desculpa, e ela geralmente se manifesta entre os 6 e os 18 meses de vida. Mas, no geral, todos os tipos de AMI se manifestam de forma bem precoce, entre os primeiros 6 meses a 2 anos de vida. O tipo 2, especificamente, as pessoas portadoras dele sofrem com miofasculações, escolioses, algumas contraturas, e entre os 4 tipos, ele é o tipo com expectativa de vida mais variado, sendo de 10 a 40 anos, e foi por isso que ele foi escolhido mais especificamente como um objeto de estudo para o trabalho, porque ele tem um número de pessoas mais variados para você trabalhar. E também a AMI, ela infelizmente tem uma mortalidade infantil muito alta, porque ela se manifesta muito cedo, só que hoje em dia no mundo a gente tem 3 drogas autorizadas para se fazer o tratamento, e uma delas sendo de tratamento terapia celular, mas o problema é que não se sabe ainda outras coisas que possam ajudar, e isso também não é só para você reduzir o progresso da doença, mas a pessoa eventualmente ainda perde os movimentos. Então, esse é o grande problema. E quando a doença é muito severa, se manifesta de forma muito precoce, a pessoa acaba perdendo os movimentos muito cedo, o que infelizmente leva essa pessoa à morte. No caso, essa criança. Então, também foi uma coisa que me motivou muito a trabalhar com isso, porque eu percebi que, numa coisa que podia ser apenas interesse meu, eu tenho um trabalho que pode ajudar outras pessoas, tanto na produção de um modelo de estudo que eventualmente pode ajudar outros pesquisadores, um modelo de tratamento, por exemplo, quanto na conscientização dessa doença que é pouco conhecida, afeta muitas pessoas e é extremamente séria. Junto com isso, para você ter essa recuperação, ou pelo menos possível hipótese de recuperação, eu escolhi trabalhar com os processos de bioimpressão, como eu mencionei, que é quando você produz a matriz extracelular artificialmente e você popula ela com uma cultura de células que você também controla. Como a gente pode ver na imagem, a gente tem aqui o hidrogel e a cultura de células, e você junta essas duas coisas e aí você tem o tecido que você está estudando sendo formado. O problema com o tecido neural é que a matriz extracelular é muito complexa, por justamente ser o que as células neurais são o sistema nervoso como um todo são que controlam as funções dos outros sistemas. Então, ela é muito complexa. E quando a gente fala de AMI, você também tem a presença dos músculos. Então, você precisa de uma cocultura tanto de tecido neural, que também tem, por exemplo, tecido conjuntivo envolvido dentro, quanto de tecido muscular, para você poder avaliar o efeito, porque a gente tem a atrofia do neurônio e a atrofia dos movimentos dos músculos. Então, é por isso que é muito importante. Então, a partir de todos esses objetivos delimitados e dessas informações básicas, a fundação do trabalho foi feita. E, a partir disso, continuou a pesquisa também toda teórica, como eu mencionei, através da leitura de artigos. E, através da leitura desses artigos, a gente pode ver que o que é muito importante nesse processo é a delimitação do bioink, porque o bioink é o que garante que essas células vão se tornar aquilo que você está propondo. Porque é do bioink que elas extraem seus nutrientes, e esses nutrientes vão ser fornecidos por você, pesquisador do projeto ou idealizador, porque o bioink vai ser o seu meio de cultura, e também, devido a isso, é muito importante o estímulo que a gente escolhe mandar para essas células, porque é esse estímulo que garante a diferenciação delas nos tecidos que a gente tem em mente, neste caso sendo tecidos neurais e também alguns musculares, e não células cardiovasculares, por exemplo. Além disso, para a desenvoltura de um possível tratamento, a gente tem a função do corpo. Nosso corpo, nosso sistema neural, ele tem uma coisa que chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade natural do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, de se reprogramar. Então, ela acontece por brotamento e também por alongamento dos axônios ou das terminações nervosas. No momento que você tem um tratamento com possível recuperação de neurônios, você precisa colocar esses neurônios no corpo e eles precisam fazer parte da rede neural já existente. E antes disso, a gente também tem os testes feitos após a bioimpressão, que é muito importante, relacionados aos marcadores do tecido neural, a expressão de proteína e a expressão gênica. Fim do meu projeto. Muito obrigada pela atenção.